Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Técnicas avançadas para baixar a alta pressão. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero compartilhar com você as técnicas avançadas que fui descobrindo que funcionam para baixar a pressão de forma natural, sem tantos medicamentos e sem riscos à saúde. A alta pressão é um problema muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que haja aproximadamente cerca de 80 milhões de pessoas com alta pressão. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas que vivem nos Estados Unidos padecem de alta pressão. É um problema, esta informação é dada pela Associação Americana do Coração, que é uma estatística recente. Agora, em todos os outros países, o que se vê também é uma mesma epidemia de alta pressão. Vou um momentinho para o quadro para explicar o que se poderia fazer de forma efetiva, para baixar a pressão de forma natural. Se você quer baixar a pressão ou se quer ajudar um ente querido a baixar a pressão, eu garanto que se você aplicar essas técnicas, terá resultados. E por favor, me deixe saber com seus comentários no Metabolismo TV. Ok, o corpo humano é assim. Agora, esse corpo humano tem dentro uma substância líquida que se chama sangue, que é a que leva a vida a todas as células. Quanto sangue tem um corpo humano? Calcula-se que são entre 4,7 e 5,5 litros. Mas para efeitos de média, vamos dizer que um corpo deve ter aproximadamente 5 litros. 5 litros de sangue devem caber em um corpo de tamanho, digamos, nem muito grande nem muito pequeno. Vamos dizer que um corpo deve ter 5 litros. Agora, o que acontece quando é que a alta pressão surge? A alta pressão vem quando, em vez de 5 litros, há 5,5 ou 5,3 litros, ok, quando há mais água, mais líquido, mais sangue do que deveria haver dentro de um recipiente que é o corpo, que tem suas artérias, seus capilares, suas veias, mais água do que realmente cabe, pois obviamente faz pressão nas paredes. A alta pressão é uma das causas principais de ataques cardíacos e também é a causa principal de danos aos rins. São os rins. Cada um de nós tem 2 rins aqui atrás. São os rins que mais se danificam com a alta pressão. Muitas pessoas acabam em diálise e terminaram em diálise sem ter problemas de obesidade nem nada, simplesmente porque não conseguiam controlar sua alta pressão e a alta pressão acabou com os rins. A alta pressão é chamada também de assassino silencioso porque te mata sem avisar. Ou seja, quando ocorre o ataque cardíaco, é tanta a pressão que o coração está recebendo daqueles capilares, de todo aquele líquido acumulado no corpo, é como uma mangueira de água, onde há tanta água que a mangueira está prestes a explodir, pois isso mesmo acontece com o corpo. Então, o que podemos fazer para que o corpo não tenha que acumular tanto excesso de água e faz com que a pressão suba? A pressão está sendo causada por retenção de líquido, principalmente água. Agora, o que se pode fazer? Vamos ver quais são as coisas que se mostraram eficazes. Primeiro, você precisa beber água suficiente, hidratar o corpo, porque já foi descoberto que quando o seu corpo não tem água suficiente e as células se sentem desidratadas, elas começam a enviar uma mensagem. E a mensagem que enviam é que produzem uma hormona chamada vasopressina. Isso eu explico no livro O Poder do Metabolismo. Assim, basicamente, a vasopressina é um hormônio que faz o que seu nome diz. Pressiona os vasos sanguíneos, não deixa sair a pouca água que tem e então o que faz é aumentar a pressão no resto do corpo. Portanto, uma das formas mais eficazes de baixar a pressão é começar a beber água. Quantos você vai ver nos episódios de Metabolismo TV falando que seu peso em quilos, 7, é igual ao número de copos e seu peso em libras, 16, é igual ao número de copos que você precisa por dia de 8 onças. Agora, a outra coisa que você precisa fazer para que a pressão diminua é seguir uma dieta 3-1. A dieta 3-1 é uma dieta muito eficaz. Por quê? Porque a dieta 3-1 reduz os alimentos do tipo E. O que acontece com os alimentos do tipo E? Que os alimentos do tipo E são os que aumentam a pressão. Os alimentos tipo e são batata, farinha, arroz, batata doce, chocolate, esse tipo de alimentos, as farinhas, a tortilha do mexicano, a arepa do venezuelano ou do colombiano, o arroz, esse tipo de alimentos que são carboidratos refinados, que são amidos, obrigam o corpo a produzir muita insulina aqui, no pâncreas. Quando o corpo produz uma quantidade excessiva de insulina, a insulina gerada a partir do consumo de muitos carboidratos refinados obriga os rins a reter de forma significativa.
Aqui, os rins retêm sódio, ou seja, a insulina obriga o corpo a reter sódio de maneira eficaz. Então, você estiver comendo vários carboidratos refinados e não fizer dieta como 3-1, a pressão vai subir. Não há medicamento que te salve. Agora, também ajuda a baixar a pressão. Comer menos carne vermelha, menos gordura e menos sal. A carne vermelha, menos gordura, menos sal, tem purina como a carne de porco, que eleva muito a pressão porque é um vasoconstritor. A purina é um vasoconstritor, então menos carne vermelha, menos gordura, menos sal, como sempre. Estes são agentes que aumentam a pressão para as pessoas que têm um sistema nervoso excitado, colocando-os em situação grave. E o outro ponto é que você deve suplementar com magnésio. Se exagerar, pode causar diarreia. O corpo avisa: dê todo o magnésio que seu corpo tolerar, sem que te cause diarreia. Essa é a quantidade de magnésio que seu corpo precisa para relaxar a musculatura, os vasos sanguíneos e outros, reduz a pressão. Magnésio sempre atua com o potássio. O potássio é vital. As pessoas que nós atendemos nos sistemas Natural Slim, nos centros, recebem 8 cápsulas de potássio no café da manhã, 8 no almoço e 8 no jantar. Algumas pessoas que não sabem nada sobre esse assunto pensam que isso é muito potássio. Isso é nada. Imagine que a capacidade de um corpo, a necessidade diária de um corpo são 47 cápsulas. Assim, isso é o que recomenda a Academia Nacional de Medicina, 4.700 miligramas de potássio, e as pessoas estão usando menos de 2.000. Geralmente, muitas pessoas têm alta pressão porque estão com baixo nível de potássio. Outra coisa que ajuda muito a baixar a pressão é começar a tomar 1 ou 2 sucos verdes, 2 sucos de vegetais por dia. Não estou falando de suco de fruta, porque o suco de fruta tem muita frutose e vai te fazer engordar. Mas os sucos verdes com folhas verdes, com espinafre, com pepino, picles, com aipo. Tudo isso que seja suco verde ou suco de vegetais vai te ajudar, porque isso tem uma grande quantidade de magnésio e potássio, além de ter minerais que ajudam a baixar a pressão. Os sucos de vegetais 2 vezes ao dia têm impacto imediato. Notará que a pressão começa a baixar. É preciso aprender a respirar fundo. Quando você respira fundo, há um episódio no Metabolismo TV chamado Respira e Emagrece, que te ensina como respirar. Busque esse episódio, aprenda a respirar fundo. Quando você respira fundo, o sistema parasimpático é ativado, passivo, e automaticamente começa a baixar a pressão. E o outro ponto que é importantíssimo é a conexão à Terra. Há uma descoberta importante. O seu corpo acumula corrente elétrica no sistema nervoso e isso causa contração, elevando a pressão. Quando você toca a Terra com os pés descalços, o planeta Terra está cheio de elétrons, e esses elétrons, quando sobem, começam a neutralizar a corrente que estava em excesso no corpo e, de repente, a pressão baixa. De fato, há pessoas que conseguiram deixar de usar medicamentos para alta pressão apenas se certificando de que todos os dias tocam a Terra por 15 ou 20 minutos. Estou falando de terra, estou falando de grama, estou falando de grama verde e areia. Qualquer coisa que seja tocar a Terra, que sua pele toque a terra, 15 a 20 minutos por dia faz uma mudança dramática e começa a reduzir a pressão automaticamente. Se você está acima do peso, deve emagrecer. Todas as pessoas que emagrecem têm a pressão reduzida, especialmente aquelas que estão um pouco acima do peso. Quando você tem a barriga para fora, o abdômen saliente, isso significa que o fígado está gordo, terá pressão alta, emagrecer ajuda. E a última coisa é que você deve evitar. Se quiser baixar a pressão, deve evitar pessoas tóxicas, menos pessoas tóxicas. Sobre todas essas pessoas que sempre trazem más notícias, que são problemáticas e afins, se você puder eliminá-las da sua vida, elimine-os, porque essas pessoas aumentam sua pressão, porque o estresse aumenta a pressão. Agora, isso é o que funciona. Deixe-me saber como te foi. Escreva-me aqui no Metabolismo TV. Garanto que se você fizer assim, funciona. E isso te comento, porque a verdade sempre triunfa.